Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero nesse momento mostrar a vocês a grande riqueza que nós precisamos obter do conhecimento, do entendimento de Deus. E a gente vai encontrar esse conhecimento e esse entendimento aqui. Como muitos têm desprezado isso aqui. A maioria. Aonde podem tornar-se sábio, por onde podem ter o entendimento, por onde podem ter o conhecimento de Deus. Quantos estão longe desse conhecimento, desse entendimento? Quantos estão pobres, vazios, sem o conhecimento de Deus? Quantos estão perdidos porque não tem a luz de Deus para iluminar a sua vida na direção segura diante desse mundo de trevas, de mentira, de conceitos enganosos, de ideias em relação a Deus? Quantos estão longe desse alicerce? Quantos estão firmando sua vida na areia? Quantos estão estabelecendo sua confiança no alicerce de areia? Quantos estão firmando sua vida em um outro fundamento, e não no fundamento pelo qual foi posto pelo próprio Deus, que nós conhecemos aqui? Bíblia, o ensino, o conhecimento, a instrução para a edificação, a exortação de uma vida com Deus, nós temos aqui. Quantos estão perdidos porque não tem a direção de Deus? É a bússola que guia nossos caminhos, que norteia os nossos passos para a direção segura, aonde no final iremos encontrar a grande promessa da vida eterna com Deus. Só aqueles que estão guiados e se conduzindo pela verdade, na verdade, é que vão prevalecer e desfrutar da grande vitória final que foi nos conquistada, garantida por Cristo Jesus. Agora, nós temos que crer nele e andar com ele. Andar com Cristo é ser guiado por ele. Enquanto aqui vivermos dentro de uma vida de entendimento, de conhecimento, de direção, de conceito, de preceito, da vida com Deus, guiado por Cristo na sua palavra. Estou trazendo esta orientação hoje para a gente valorizar, priorizar. A vida com Deus, ela é questão de entendimento e conhecimento. Só isso. Vida com Deus é questão do conhecimento e do entendimento. Se a pessoa não tem o conhecimento nem o entendimento de Deus, ele não tem vida com Deus. A vida com Deus não é questão de uma devoção religiosa, de uma vida de formalidade religiosa, de uma vida de sacrifícios religiosos. A vida com Deus, ela não está baseada em nenhum lugar, local. A vida com Deus não está baseada nem principiada em nenhum conceito de filosofia religiosa dos homens, em nenhuma obra de devoção, de ritual, de sacrifício. A vida com Deus, ela é baseada, alicerçada, principiada, porque o homem só pode ter vida com Deus a partir do momento que ele ouve a palavra, é esclarecido pela palavra e crê na palavra. A partir daí, ele tem a vida com Deus, porque essa é a fé que Deus quer de nós. É a fé crendo e se dirigindo pela sua palavra. A vida com Deus, ela é alicerçada na palavra. Ninguém pode adorar a Deus se não tiver o conhecimento dele pela palavra. Ninguém pode orar a Deus se não estiver com a sua vida santificada dentro da direção da palavra. Ninguém pode viver por fé em Deus se não tiver conhecendo a Deus, andando com ele
confiando nele pela palavra. Então, tudo que se faz sem o entendimento, sem a direção, sem o conhecimento da palavra, sem ser dirigido por ela, é vã. Então logo a gente vê que a maioria das devoções, dos rituais, dos cultos, dos sacrifícios, das consagrações, da vida religiosa que o povo vive no mundo para Deus, é vã. Porque não estão conduzidos, principiados, instruídos e alicerçados, e nem estão andando pela direção da palavra. E quando eu digo a palavra, eu falo de Cristo, a partir de Cristo, do Evangelho de Cristo, aonde entra a questão doutrinária para aqueles que querem viver em Deus, ser instruído, ensinado, dirigido, não é por doutrina de ninguém e de nenhuma filosofia, é pela doutrina de Cristo. Tudo que se faz que não está dentro da direção, da instrução, da orientação, da devoção, da consagração a Deus pela doutrina de Cristo, não vale de nada. Então é isso que eu quero convidar vocês, meus amados irmãos, amigos, que sempre estão assistindo as lives, os vídeos de instrução da palavra de Deus, por esse que vos fala seu amigo e irmão Wellington Ramos, evangelista pela vocação, evangelista Wellington Ramos. Eu quero convidar você a priorizar o que é mais importante na nossa vida para com Deus, a priorizar, a buscar e a valorizar aquilo que edifica verdadeiramente a nossa vida, aquilo que nos firma em Deus, para que a gente possa andar com Deus verdadeiramente com a esperança da vida futura, a vida eterna, que será, vamos vivê-la quando sair deste mundo, desta vida temporal. Nós não estamos ainda na vida eterna. Nós temos a promessa da vida eterna por meio de Cristo, aonde nós estamos andando nesse caminho para no final receber ela. Se perseverar nesse caminho, não desviar, não deixar ser levado, não deixar ser enganado, não apostatando da fé, mas se manter no caminho da promessa da vida eterna até o fim. Então é isso que nós temos que priorizar. A nossa vida com Deus, tem que ser com prudência. Nós temos que cuidar, guardar, ser prudente com a nossa vida diante de Deus, priorizando isso mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. A ponto da gente estar olhando, buscando, se alegrando nessa esperança da vida com Deus, na eternidade, quando deste mundo sair, a ponto da gente suportar as dificuldades desta vida, se alegrar nessa esperança em meio às tribulações, a ponto da gente negar e renunciar tudo que o mundo oferece dentro do estilo de vida pecaminoso que nos faz desviar de Cristo. Nós temos que abrir mão, nós temos que renunciar, nós temos que negar para priorizar essa esperança da promessa da vida eterna por Cristo. Nós temos que negar-se a si mesmo. Por que é que eu tomei uma decisão por Cristo? E por que é que eu me nego, que eu resisto, que eu não comunico, que eu não compactuo, que eu não satisfaço a minha vontade da natureza pecaminosa? Por quê? Porque hoje eu vivo dentro de uma vida me negando, renunciando. Porque hoje eu luto contra os meus pensamentos que não comunicam com a vontade de Deus. Porque hoje eu luto com os meus desejos que não se enquadra dentro da vontade de Deus. Porque hoje é que eu me abstenho de certas coisas que antes eu vivia, que não trazia nenhum remorso para mim. Prostituição, mentira, fingimento, né? Pensar mal, intencionar mal, ser hipócrita, ser mentiroso, né? Adultério, mentira. Tudo isso eu praticava, não tinha nenhuma consciência pesada, não tinha nenhum remorso, nenhuma tristeza no coração. E por que é que hoje, não é, se minha mente maquinar algo, não é,
que não seja aquilo que o Espírito de Deus me leva a viver, eu me entristeço. Por que é? Não é uma questão de porque eu sou da igreja, porque eu sou crente, porque eu sou religioso. É uma questão porque eu sou nova criatura em Cristo. O que me leva a resistir o mal, a me negar, o que me leva a lutar contra o pecado pelo poder de Cristo em mim, resistindo o pecado, não cedendo mais o desejo da carne que é pecaminosa, mas vivendo dentro da direção de Cristo, numa vida para com Deus, em espírito, guardando e praticando a palavra dele, vivendo os preceitos da palavra. O que me leva a isso? Alguém certa vez chegou para mim e perguntou: irmão Wellington, por que é que você mais não vive os prazeres que vivia antes? Vivia dentro da bebedeira, dentro das farras, dentro da vida cheio de mulher, final de semana, né? Tinha uma, tinha outra, não tinha compromisso nada. Por que é que você não vive mais isso? Porque você é crente, é? Eu disse não. Não. Não é porque eu sou crente de uma religião que eu não vivo mais isso. É porque eu fui liberto, transformado por Cristo. É porque eu sou uma nova criatura. É porque hoje o desejo em mim não é mais de viver o pecado, é de viver para Deus, porque eu fui liberto da escravidão do pecado, que me prendia dentro dos desejos que não me deixava servir a Deus. Jesus me libertou e eu escolhi esse caminho da obediência a Deus por meio da renúncia do prazer da vida de pecado que eu vivia. Jesus me deu o poder para eu resistir o pecado. Ele me deu o poder. Agora é eu que resisto se quiser ou não. Ele não me tirou a pulso. Ele me deu a capacidade. Ele me dá a sua graça para eu não viver mais o pecado. Mas o pecado continua me tentando. Se eu quiser voltar ao pecado, eu volto. E volto para a perdição. Mas hoje eu persisto na vontade de Deus, me negando, renunciando, porque eu quero a conservação da minha alma. Porque o prazer do pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado satisfaz, o pecado traz alegria, o pecado traz satisfação. Quem diz que o pecado não presta é mentiroso. O pecado presta, é bom. Agora, a consequência final do pecado é que é maldição. O pecado no final traz a maldição. Porque você dizer que não é gostoso se prostituir, você está mentindo. Você dizer que não traz satisfação mentir, você está mentindo. A mentira traz uma satisfação, traz um bem-estar. A mentira, ela traz ganho, lucro. Você dizer que está dentro da orgia, vivendo os prazeres libertinos desse mundo, não é gostoso, você está mentindo. Porque se não fosse bom, o povo não vivia. Bom é, no princípio, é doce. Agora, o final é amargo. É isso que a Bíblia nos ensina. Que a alegria desse mundo é uma alegria, só que essa alegria, no final, tem consequências eternas. Esse é o problema. Hoje eu conheço isso. Esse é o motivo que me leva a perseverar, a não viver mais a alegria do pecado, mas a viver o constrangimento com Cristo, renunciando, negando, no estreito, no caminho apertado. Por que estreito? Por que caminho apertado? Porque eu não vou viver mais satisfazendo a minha vontade. Eu vou viver para satisfazer e me submeter dentro daquilo que agrada a Deus, para que eu possa estar em comunhão com Ele. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo não vivia mais para satisfazer a sua vontade. Ele vivia para satisfazer e se submeter à vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável para nós. Porque Deus só quer o melhor para a gente. Então, por que é que eu não vivo mais o prazer do pecado? Não é porque eu sou crente de uma religião. É porque eu sou liberto, sou uma nova criatura, fui restaurado e transformado por Deus e tenho um novo entendimento. E tenho a liberdade porque fui liberto. Está entendendo? Então você precisa buscar isso. Você precisa ter esse entendimento, ter essa compreensão. A vida com Deus é uma vida com conhecimento, entendimento, para você estar dentro dessa direção que eu falei agora. Você tem que ter esse entendimento. Você tem que entender qual é o resultado final da sua vida com Deus. Por que é que você tem que fazer isso e não fazer aquilo? Por que é que você tem que se negar? Você tem que entender isso. Muitos não entendem. Por quê? Porque a mente deles está presa, cauterizada,
dentro de um conceito mentiroso em relação a Deus da religião. Não, eu sou crente, eu não faço isso. Por quê? Porque você é de uma religião, você vive dentro da formalidade religiosa. Não, eu não faço isso porque a minha religião não permite. Não, eu não faço isso porque eu sou liberto. Eu não faço isso porque eu hoje vivo para Deus. Porque eu escolho não. Porque se eu quiser eu faço. Eu não faço, não é porque eu sou dessa ou daquela religião. É porque eu sou a nova criatura. Eu fui liberto, minha mente esclarecida. Eu sei qual é a consequência de cada caminho. E eu escolho o bem de Deus. Eu escolho a bênção de Deus. Eu escolho o caminho da vida. O próprio Deus vai orientar o povo a isso. Não é que ninguém é forçado, é determinado por Deus. Você vai viver assim, 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 não. Deus, ele dá o direito de escolha. Mesmo eu, na presença de Deus, sendo liberto, estando em Cristo, guardado no Senhor, eu tenho a liberdade de continuar com Ele ou voltar a viver os desejos da natureza pecaminosa, que eu ainda estou nela, só vou ser livre dela quando tiver o corpo transformado. Por isso que nós temos que vigiar e perseverar e se negar, porque nós estamos dentro de uma natureza que vai nos puxar, vai nos impulsionar a viver novamente os prazeres do pecado, e a gente tem que viver negando-se, resistindo, renunciando, despojando-se da vontade, do costume, né, dos pensamentos, das intenções. Todo dia tem que se negar. Todo dia você tem que resistir ao diabo, sujeitar-se a Deus, vivendo dentro daquilo que agrada a Ele pela palavra. Pela palavra. Nós estamos livres para tomar decisões. Deus vai dizer: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte, o caminho da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida. Deus, ele nos dá a direção. Eu apenas escolho seguir a direção de Deus e perseverar nela até o fim. Porque se eu não vigiar, se eu não perseverar, eu volto para a perdição. E me lembra o que disse o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10 de Hebreus, versículo 38 e 39. O escritor aos Hebreus vai dizer: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra vai dizer isso, que Deus não tem prazer naquele que recua. E quem anda com Deus tem que viver por fé. O que é viver por fé? Não é vendo anjo, não é crendo em milagre e bênção. É crendo na palavra, vivendo por ela, sendo conduzido nela, estando nos preceitos dela, aguardando a promessa dela, sendo guiado nos princípios morais, espirituais, pela palavra. Isso é viver por fé. Ter a vida com Deus na direção da palavra. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: muitos recuam e voltam para a perdição. Aí ele vai dizer no versículo 39 do capítulo 10 de Hebreus: nós não somos daqueles que voltam para a perdição. Nós somos daqueles que conservam a nossa alma para a salvação, que perseveramos, que continuamos para a salvação. É o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Vida com Cristo não é dizer creio em Jesus, me filiar a uma igreja, viver a vida e a devoção religiosa e agora sou salvo. Não é isso. Vida com Cristo é se converter, crer nele e perseverar, estar firmado, andando e praticando na palavra dele. E nessa palavra, nesse caminho, nessa direção, você perseverar até o fim, para que possa continuar no caminho da salvação e chegar no final para receber esta tão grande salvação, que já temos a promessa dela por meio de Cristo. Mas só receberá quem for até o fim. Quem perseverar será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Palavra de Jesus Cristo. Creia nisso, tá? Creia nisso, porque essa é a verdade. A verdade não é o que ensina A, B ou C. Foi o que ensinou e o que ensina Jesus, o nosso guia, o nosso pastor, o nosso mestre. Então, meus amados irmãos, nós temos que
ter o entendimento de Deus, buscar o que edifica, manter-se firme no caminho pela esperança da vida eterna, quando a gente sair deste mundo, desta vida temporal. Então nós temos que buscar o que edifica. E o que é que edifica a nossa vida? O que é que alimenta a nossa vida? O que é que nos fortalece e nos faz estar edificado, irmão Wellington? Vou te dizer o que é, mas primeiro eu vou te dizer o que não é. O que não edifica a tua vida. O que não te firma no Senhor. O que não te firma no Senhor é tu viver uma vida devota, dentro dos trabalhos, dentro dos sacrifícios, dentro das devoções religiosas, aonde você se entrega, aonde você prioriza o teu viver como se fosse para Deus, dentro de obrigações, trabalhos e rituais religiosos. Isso não edifica a vida de ninguém. Isso o mundo vive, mas o mundo não está em Deus, continua caído. Porque para você estar em Deus, alicerçado nele, você tem que aprender de Jesus e seguir a Jesus, o que ele ensina na doutrina dele. E um dos ensinamentos de Jesus é que nós só podemos estar alicerçado com a nossa vida firmada em Deus se ouvir e praticar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor não nos ensina a viver nem praticar a vida religiosa em nenhum local, em nenhuma religião, seja qual for essa prática, essa devoção. A palavra de Cristo, Jesus nos orienta. A doutrina de Cristo nos instrui a ouvir e praticar como regra de fé e prática, como devoção da nossa vida de fé em Deus, santificando-nos para Deus, ouvindo e praticando a sua palavra. Aí estaremos firmes, alicerçados em Deus. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus 7,24. Eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica essas minhas palavras. Ele edifica sua casa na rocha. Vai vir situações, combater contra essa casa, mas essa casa não vai cair. Ela prevalecerá diante de tudo que vier sobre ela, porque ela está firmada na rocha. Você está entendendo o que é que você tem que priorizar na sua vida? É buscar conhecer a palavra de Deus para você praticá-la. Isso é a fé, viver por fé em Deus. Viver guiado e conduzido com a nossa vida pela palavra. Praticando a palavra. Não vida, não trabalhos, não formalidade religiosa. Você está entendendo? Então, isso não edifica. Isso não firma ninguém em Deus. Isso firma você dentro de uma vida religiosa anátema. Você tem que ter o conhecimento do que é viver com Deus, do que é consagrar sua vida a Deus, do que é santificar sua vida a Deus, do que é adorar a Deus, do que é estar em Deus. Você tem que ter o conhecimento disso. E muitos entendem que tudo isso é vivendo dentro das obrigações religiosas, cumprindo os deveres, os mandos, as obrigações, a devoção, a consagração, dentro da formalidade religiosa. E isso não é a vida que Jesus ensinou para a gente viver firmado em Deus. Não é dessa forma. Por isso que eu sempre estou preocupado e sempre busco cumprir o ministério que foi me dado pela vocação que recebi de evangelista. Evangelizar, ensinar, instruir, orientar, corrigir, levando a luz de Deus para dar entendimento àqueles que estão sem o conhecimento de Deus. Esse é o meu trabalho. Chamar você para entender isso. Levar essa orientação para você. Esclarecer você do caminho verdadeiro da vida com Deus. Que não é dentro das obrigações e formalidade religiosa. É dentro da vida em submissão à palavra de Deus. Não a uma instituição. Não a uma religião. Não a um sistema religioso exclusivo, centralizado, aonde o homem domina, estabelece as regras e as normas para o povo ali estar submisso, como se fosse para Deus. Não é esse o caminho. Jesus vai dizer, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Logo,
é uma adoração vã, é uma vida com Deus vã, é uma busca de Deus inútil, é um sacrifício de tolo, porque estão sendo conduzidos pelas ordenanças do sistema religioso, dentro dos preceitos dos homens, e não são prudentes para examinar as Escrituras, conhecer a verdade que liberta e cuidar de si e da doutrina. É isso que nos salvará. É isso que nos leva a continuar no caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina. Não cuida da tua vida formal religiosa. Não cuida de tua devoção religiosa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É você priorizar a sua vida em devoção a Deus pela palavra, para que Deus esteja reinando no seu pensamento, no seu entendimento, nas suas atitudes, nas suas emoções, nas suas ações, nas suas reações, nos seus princípios, nos seus valores. Quem tem que reinar é Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é implantado no nosso interior para a gente viver submisso a Deus, priorizando a vontade dele, negando a nós, submetendo-se a ele. Isso é o reino de Deus. Não é isso que ensina aos homens. Não, priorize primeiro o reino de Deus. Venha para o círculo de oração, venha para a obra da igreja, venha para os trabalhos da igreja, seja devoto, pratique sua fé dentro das obrigações da igreja. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus não é vida religiosa. Reino de Deus é vida devota à palavra, vivendo a palavra no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso interior. Isso é priorizar. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. É você buscar colocar sua vontade na direção de Deus, não na sua. Não na de religião, não na de igreja. Você está entendendo? Eu estava vendo o pastor pregando hoje no rádio sobre isso. E ele dizendo, buscar primeiro o reino de Deus. Não se preocupe com outras coisas. Venha para o círculo de oração, venha para os trabalhos da igreja, venha para os cultos da igreja. Você tem que priorizar o reino de Deus. Olha o que é que ele está ensinando, o que é buscar, priorizar o reino de Deus para o povo. Jesus ensinou isso. Quando Jesus disse isso, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando em igreja ali, em trabalho de igreja, em obra de igreja. O contexto ali dá base para isso. Mas os pastores hoje, a maioria, por isso que eu prego contra esses homens que enganam, falsifica a palavra e leva o povo a viver maldição. Leva o povo a tropeçar. Priva o povo da verdade. Porque não ensinam o que a palavra ensina. Eles criam a sua interpretação. Ele adiciona o seu conceito na palavra. Porque esse texto não está ensinando o reino de Deus falando de trabalho de igreja. Não está falando de obrigação de igreja. Não está falando de vida religiosa de igreja. O texto aí não dá base para isso. Aí o contexto, quando Jesus fala isso, Jesus não está se referindo, nem está apontando para nenhuma obra de igreja. É só você ter mais cuidado, ser prudente, examinar as Escrituras, observar o que Jesus ensina, para você não ficar preso nesse engano. Porque é uma vida de adoração vã. É sacrifício de tolo. As pessoas estão presas dentro dessa vida religiosa, dentro do sacrifício religioso, dentro dessa obrigação escravizatória de igreja, onde eles entendem que ali estão buscando primeiro o reino de Deus, estão fazendo a obra de Deus, estão adorando a Deus e servindo a Deus. Só que não. É aí onde eu digo, você tem que ter o entendimento, você tem que ter o conhecimento da verdade que liberta. Vida com Deus não é você ser devoto e praticante dentro de um sistema religioso. Vida com Deus é você ter o conhecimento da verdade, o entendimento da vontade de Deus, e nesse conhecimento, nesse entendimento da palavra, você andar. Não é dentro das obrigações religiosas. Então, que Deus abençoe vocês nesta hora, que essa pequena instrução, a demonstração, seja muito útil para você, para lhe esclarecer, e que Deus te abençoe no entendimento e no esclarecimento, para que você conheça a verdade que liberta, para que você tenha uma vida verdadeiramente em Deus, ande por fé, aguardando a esperança dentro do verdadeiro caminho que o homem está andando com Deus. Não no caminho da religião, nem de igreja, mas no caminho que é Jesus, a sua doutrina,
a sua palavra. Amém, meus amados irmãos? Mais uma vez eu agradeço a Deus pela sua vida e por Deus ter nos proporcionado esse momento tão rico e maravilhoso de conhecimento, de esclarecimento para a nossa edificação da fé em Deus. Amém? Fiquem na paz em nome de Jesus, todos vocês. Tchau, gente.